Graças a Deus, uma boa noite aos nossos irmãos e irmãs, no precioso nome de Jesus Cristo. Convidaria a igreja neste momento a se colocar em pé e nós estaremos iniciando, cantando o corinho da página 113 e logo após também estaremos falando com o Senhor em oração. Em tua presença eu quero estar. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Em tua presença eu quero estar, ó, leva-me, Senhor, ao santo lugar, em tua presença, em tua presença. Eu quero estar, oh, leva-me, Senhor, ao santo lugar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Mais uma vez, em tua presença, em tua presença. Sim, eu quero estar, quero estar, ó, leva-me, Senhor, ao santo lugar, em tua presença eu já estou, aleluia, em tua presença eu já estou, eu já estou, ó, leva-me, Senhor, ao santo lugar, pra te adorar, 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 Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Aleluia, com seus olhos fechados, e nós vamos falar com o Criador dos céus e da terra. Nós temos esse privilégio, nós temos essa oportunidade de falar com Ele, com o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nosso Deus de amor e bondade, humildemente, ó Pai, nós nos aproximamos da Tua presença, conforme, ó Deus, nós cantamos, nós desejamos, almejamos nos aproximarmos de Ti, entrarmos, ó Pai, véu adentro,
entrarmos na Tua presença santa e gloriosa, e que o Senhor venha mais uma vez nos ajudar, pois queremos, ó Deus, bendizer, exaltar e engrandecer o Teu nome, o qual é digno de toda adoração e de todo louvor. Nós, ó Pai, somos os Teus filhos, aqueles que o Senhor pagou o preço, ó Pai, dando a sua vida ali no Calvário para resgatar as nossas vidas. E aqui estamos agradecidos ao Senhor por mais este privilégio, por mais essa oportunidade de estar aqui reunidos nesta casa, a qual o Senhor tem preparado para nós, onde nós podemos, ó Deus, falar do Teu amor, onde nós podemos louvar e exaltar o Teu santo nome. Por isso nós nos rendemos a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, abençoando os louvores, preparando também os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra de bom grado, e que o Senhor possa abençoar esta igreja, cada lar aqui sendo representado, possa ser abençoado, Deus, e que a nossa fé possa chegar diante do Senhor, e que o Senhor possa, ó Pai, estender as mãos de misericórdia em favor de cada um dos Teus filhos, dando a cada um de nós o que precisamos, ó Pai. Abençoe o Teu servo que irá trazer o Teu recado, que ele possa ser o Seu ungido, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar com cada um de nós, pois nós clamamos, ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Muito obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te pedimos. Muito obrigado, ó Pai. Aleluia, para Te adorar, graças a Deus, aleluia. Para Te adorar, para Te adorar, para Te adorar, para Te adorar. Aleluia. Podei-vos assentar. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e abençoe a todos os nossos irmãos que aqui estão e os que chegarão, no nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles também que participarão também deste culto através da internet. Gostaria de cantar mais o hino, é o 402 em Mi menor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. 402. Aleluia. Somente. Vai de novo. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim somente olhar a Ti. Sim, somente a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir Seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou.
Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu um pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Aleluia! Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Graças a Deus. Estaremos cantando também o hino da página 148. Se em teu viver existe um vazio, sol. Graças a Deus. Sem teu viver existe um vazio. Esse não podes cantar com os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma em plena luz, é verdade. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, sim, ao Senhor, teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar e para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás, se ao Senhor, se ao Senhor, teu coração entregar. Contempla agora, contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar, transformar e para sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará, te levará. Feliz serás,
coração entregar, teu coração entregar, teu coração entregar. Aleluia! Graças a Deus. Estaremos cantando também o hino da página 130. 130, Deus tremendo. O nosso Deus é tremendo. Por isso, quando eu preciso, eu chamo por Ele. E Ele é fiel, e Ele atende, e Ele ouve as nossas orações. Graças a Deus. Aleluia. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não vai me ajudar, é verdade, companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior amigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Este Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. Ele é poderoso, mandou o anjo para te guardar, para me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Aleluia. É tremendo, nosso Deus, aleluia, aleluia. Então, se tu precisa, chame por Ele, graças a Deus. Se tu precisas, chame por Ele, Ele te ouve, sim, te atende, é fiel. Oh, Ele manda anjos para te guardar. É verdade, companheiro e melhor amigo. Não está só. Sim. Leão de Judá. Glória a Jesus. Esse Deus é tremendo, morte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Graças a Deus. Você fica feliz em saber que Ele te amou primeiro? Amém? Ele veio lá do céu para entregar a sua vida por você, por mim, por nós, por amor. Eu creio que você deveria dizer um amém. Amém? Graças a Deus. Isso é glorioso, é maravilhoso. O Deus do céu, todo-poderoso, dando a sua vida para salvar um vil pecador como eu e você. Graças a Deus. Eu vivia enganado,
por uma denominação em Mi menor. Estaremos cantando também este hino. Glória a Jesus. Este hino, Deus tremendo, a minha letra está diferente. Vai ter de observar depois. Glória a Deus. Aleluia. Eu vivia enganado por uma denominação, era cego e não sabia, não tinha revelação. Mas aconteceu um dia que a mensagem eu encontrei, abandonei tudo que tinha e esta verdade eu abracei. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. A natureza de uma águia é totalmente sem igual, Não aceita coisa imunda, sim, é verdade, nem se acostuma em quintal. O seu prazer é nas alturas, é onde ela se sente bem. Profundo que o abutre não tem. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Muitos rejeitam o profeta para crerem na Trindade. Preferem ficar com a mentira do que ficarem com a verdade. Mas para aceitar esta mensagem tem que ser por revelação. São os mistérios da palavra na hora da restauração. Elias já veio, tudo tornou entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Graças a Deus que o Senhor se revelou para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos cantando também mais um hino e após os diáconos estarão orando e estaremos ofertando ao Senhor. É o 492. Esta casa é reservada
para Deus, 492. Aleluia. E após estaremos ofertando ao Senhor. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar. Por quê? Aleluia. Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Rabi não tocou. Ele disse: esta mulher ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele bate na porta, ouvirá algo ali dizer: esta casa é reservada para Deus. Aleluia. Esta casa é reservada para Deus. Esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo ela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo vier pra me tentar, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Aleluia. Essa casa é reservada para Deus. Essa casa é reservada para Deus. Jamais, é verdade, poderá tocar, porque essa casa é reservada para Deus. Graças a Deus. Esta casa é o meu coração, é o seu, é os nossos corações. Graças a Deus. Convido os irmãos a fechar os teus olhos e vamos orar com o diácono. Temos nesta noite, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, desde amanhã, no culto de manhã, onde o Senhor falou poderosamente aos nossos corações, e também agora à noite, onde estão teus filhos reunidos aqui, ó Pai. E cremos que não será diferente, pois a tua palavra é a mesma, ó Pai. Continua no nosso meio, abençoando os louvores, os hinos, abençoando cada um, ó Pai, também que estará ofertando, abençoando os irmãos, recompensando cada um deles. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar apenas mais um hino, o hino da página 100, e já estaremos também introduzindo o pregador desta noite, irmão William. O hino: bendito serei na terra onde eu estiver. Graças a Deus.
a Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. É verdade. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Graças te damos. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, onde eu estiver, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. É verdade. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia! Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Você pode tocar aí no seu irmão e abençoar. Toque aí no seu irmão e abençoe. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo continue presente, continue nos ajudando. E neste momento eu convido a você a fechar os teus olhos, curva a sua fronte e ao solo somente crer. Tudo é possível, somente crer. Estaremos recebendo o pregador irmão William de Oliveira, e que o Senhor Jesus Cristo possa mais uma vez usar este vaso e falar ao seu coração nesta noite, aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, ó Pai.
Muito obrigado, Jesus, por mais este momento de adoração. Pedimos que o Senhor venha, Deus, agora falar também a cada um de nós, em nome de Jesus. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível, somente crer. Amém. Amém. Deus continue nos ajudando e nos abençoando aqui, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos abençoado. Esperamos que isso continue até aquele grande dia. Deus abençoe o irmão Patrick, com a parte do louvor, os músicos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o irmão Paulo Sérgio, irmã Weslene, irmã Linda, todos, né, que estão aqui, faz parte também, né, desse povo de Deus abençoado. E também os irmãos que certamente poderão acompanhar através da transmissão. Nós sabemos que hoje, sendo o primeiro dia da semana, pude assistir uma parte ali do culto de manhã, ali da Rua do Lazer. O irmão Martim Lutero, né, que trouxe a palavra ali. Deus abençoe. Aprendemos sempre com essa mensagem, né, o que Deus tem nos dado para esse tempo, também acompanhando ali aquele encontro que estava tendo em Chapecó, na inauguração ali do templo, do pastor Febrônio, assistindo ali alguns cultos e vendo quanto Deus é maravilhoso em manifestar a sua palavra para esse tempo, né? E ver como que você não consegue esgotar o entendimento de Deus. Tantas coisas, tantas palavras abençoadas que a gente pôde ouvir ali. E eu espero que nesta noite possamos ter mais uma parte, né? Deus possa derramar sobre nós através de suas misericórdias e também aprendermos com a palavra e aquilo que Ele tem para nós. Eu gostaria de nós lermos, já entrar na base da leitura, nós lermos aqui em São Mateus, no capítulo 16, São Mateus, capítulo 16, aqui é do verso 13 ao 19. Aqui fala sobre a confissão de Pedro. A minha aqui já está bem marcada, bem grifada. É uma leitura bem já familiarizada, né? Todos estão familiarizados com essa leitura. São Mateus 16. Vamos ler? A partir do verso 13. Aqui diz assim, ó: indo Jesus para os lados de Cesareia, ou para as partes de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizeis o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum
dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Lemos, Pai, a Sagrada Escritura. Agora pedimos que o Teu Espírito Santo possa trazer as bênçãos sobre ela, vivificando ela e trazendo edificação para as nossas vidas, porque é o que nós te pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Creio que nós vamos ser breve nessa noite, mas eu gostaria de tomar aqui um tema, a chave para a revelação. Nós sabemos que nenhuma palavra ela é de particular interpretação, vocês sabem disso. E aprendemos também ontem, através da pregação, foi um pastor ali, eu creio que é do Paraguai, né, que pregou ontem, Carlos Vilar, do Uruguai, né? Trouxe ali uma mensagem muito boa, estava meditando sobre aquilo que ele dizia ali. E realmente, é isto que nós precisamos de entender nesse exato momento. Sabendo que nós estamos vivendo esta hora chamada de tempo da tarde. É o tempo da tarde o qual nós estamos vivendo. E precisamos de ter compreensão da Escritura nesse tempo, da palavra. E é justamente o que nós acabamos de ler aqui. Você vê que os discípulos, eles ouviam alguns assuntos a respeito de Jesus. Por isso ele disse, uns dizem João Batista e outros Elias, mas eles viam alguma coisa em Cristo Jesus, mas não entendiam, não compreendiam. Então por isso estavam eles misturando ele com alguns dos profetas, né, dos patriarcas ali, até mesmo com o que estava mais próximo, que era João Batista, né? Onde ele diz aqui, ó, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas ele queria ter uma exatidão, ele queria saber se existia alguém que pudesse dar uma resposta coerente a ele, ao que eles já tinham visto, e sabendo de uma coisa, a resposta que Pedro deu ao Senhor Jesus Cristo, não foi só pelos feitos que ele já tinha produzido, não pode ser. Nós não podemos crer no Senhor Jesus Cristo só porque ele fez prodígios, sinais e maravilhas, porque a Escritura fala, deixa bem claro, que naquele dia aparecerão aqueles que dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos tais coisas, prodígios, sinais e maravilhas, e o que vai dizer aquela voz para eles? Apartai-vos de mim, porque ele não o reconheceu, e só tem uma forma do Senhor nos reconhecer, que é através do sangue. Por isso nós temos que passar por aquele chamado novo nascimento, e termos o entendimento da palavra, entendido? Por que isso? Porque nós não podemos simplesmente caracterizar ou centralizar em torno de nós mesmos a salvação. Pensar que a salvação é só para mim.
Isso seria egoísta da nossa parte. Sabemos que a salvação é para muitos e não para todos. Mas o que a palavra vem trazendo para nós, ela vem como que funilando e nos levando a algo para produzir um corpo diferente nessa hora, que não é religioso, que foi chamado de noiva do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que o arrebatamento, ele vai acontecer para os chamados para fora, para a noiva, aqueles que foram tirados de dentro da religião. Não temos nós que pregar, porque às vezes as pessoas pregam muito aí fora, salvação comum, uns estão esperando pelo trono branco, outros falam que nem precisava de ter arrebatamento, porque do jeito que está bom, porque eles têm tudo aqui. Realmente, muitos estão já adquirindo o seu tesouro, a sua coroa aqui, já é coroado aqui, porque tem tudo o que quer. E fala, eu sou rico, estou enriquecido, não tem falta de nada. Tem. Você acha que não? Tem líderes que ensinam isso para o povo, que não precisa de um porvir, de um mundo passar por uma transformação, porque está acontecendo algo e eles pensam que dessa forma para eles estão bom. E realmente eles estão recebendo a sua recompensa aqui. Por isso que a Escritura fala para nós não ajuntarmos tesouro terreno. Porque se você não faz isso, o seu coração não estará preso aí. E precisamos de entender tal revelação. Entendido, meu irmão? Precisamos saber para que Deus te chamou e te separou. Porque aqui nessa Escritura você vê que o Senhor Jesus Cristo, quando ele direcionou isso para Pedro, e ele disse a ele que não foi outra coisa. Olha, ele fala assim, ele disse, bem-aventurado és tu. Chamou ele de bem-aventurado. E você encontra demasiadamente isso na Escritura. Bem-aventurado, chamado, porque nós sabemos, Maria também foi chamada de bem-aventurada, porque ela entendeu a palavra que veio a ela. Pedro entendeu a palavra que veio a ele. E nós também temos que crer nisto, para sermos chamados de bem-aventurado. Bem-aventurados sois quando forem injuriados, não é assim que a Escritura fala? E fala das bem-aventuranças, não tem isso na Escritura? E eu creio que eu tenho que ser um bem-aventurado. Eu tenho que encontrar isso. E aqui você vê que ele foi chamado, Pedro foi chamado de bem-aventurado. E ele diz, porque não foi carne e sangue, não foi entendimento, isso é, não foi a religião que ensinou isto para ele. Contudo que a religião, ela aplica algo ali na parte teológica, e aquilo traz um conhecimento, aquilo traz um entendimento para as pessoas. E de certa forma isso pode ajudar até um certo ponto, porque o mensageiro falou e chamou isso de capa. Isso é uma capa. E muitos têm essa capa e estão escondidos atrás dessa capa, mas nós não podemos ficar escondidos atrás de uma capa de religião. Só tem um lugar onde nós podemos estar escondidos nesta hora, e é atrás do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E como que você recebe isso nesse dia? Por revelação. Isso é dado por revelação. Então aqui não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei. Aí ele chamou, eu edificarei a minha igreja. E as portas, aí vem uma promessa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode levantar portas como levantar, mas não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo. E nós poderíamos abrir um leque aqui e levar sobre o ensinamento do batismo e tantas outras coisas, como eu ouvi esses dias, um certo ministro renomado e bem conhecedor da Escritura,
e ele foi questionado a respeito do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e ele não podia negar a palavra, então ele diz, todos os dois estão certos, tanto o povo, ele falou, eu sei de quem vocês estão falando, de qual povo você está falando, e realmente estava falando da mensagem. Ele falou, eles também estão certos na forma de batizar, mas nós também não estamos errados na forma que fazemos, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi um mandamento que Jesus deixou. Mas aí você vê que precisa de ter uma luz maior para trazer esta informação com mais clareza, porque nós vemos que ali foi um mandamento, e nós entendemos e sabemos que só há na terra um nome pelo qual nós possamos ser salvos. E qual é esse nome? É o Senhor Jesus Cristo, Cristo ou ungido. Somente por esse nome nós devemos ou possamos ser salvos. E o batismo é só uma das chaves para a compreensão de que você entendeu. Porque uma vez que você foi esclarecido e essa revelação desceu, você não terá dificuldade para aceitar isto. Mas nós não podemos também selar o nosso destino eterno só com o batismo, porque isso aí são etapas, isso são rudimentos da palavra, isso são fases da palavra. Não pode parar aí, pode? Pode, irmão Tiago? Não pode. Eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio na mensagem da hora, e pronto, é só isso? Não. Isso aí, meu irmão, é o percurso, isso aí foi o passo a passo. Aqui Pedro entendeu, aí ele falou, não, eu creio diferente do que os demais dizem. Eu não creio que o Senhor é só Elias, eu não creio que o Senhor é João Batista, mas tu és o Filho de Deus vivo. Porque ele viu que ali estava Deus manifestado em Cristo. Para quê? Para reconciliar o mundo consigo mesmo. E então você entendeu isto, por isso você vai andando, e isso vai distinguindo a sua maneira de entender e de ver a clareza que Deus traz sobre você. Então ele fala, e sobre esta pedra, e qual é essa pedra que nós estamos falando? É a revelação. Pedro foi revelado naquela hora, naquele dia, ele tinha, ainda que era um homem duro, que errava, mas ele soube compreender, ele entendeu e sabia, então por isso ele deu essa resposta, e o Senhor Jesus disse, e sobre essa pedra a igreja será edificada, que é a revelação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, entendido? Agora, outra coisa, se Pedro é essa pedra, então seria ele a revelação? Porque ele diz, sobre essa pedra, seria ele? Não, jamais a revelação seria um homem, mas ela foi dada ao homem, ela foi dada a mim e a você, para entender, para compreender, entendido, meu irmão? Por isso que ninguém é detentor de toda a verdade, nós temos parte disto cada dia, por isso que é dado por medida. Eu já disse isso muitas vezes, mas a Escritura deixa bem claro que há varão perfeito à medida que você vai recebendo, até que alcance a perfeição. E qual é essa perfeição que eu e você tem que alcançar, que nós temos que chegar? A estatura perfeita do Senhor Jesus Cristo. Amém? E quando a igreja chegar nesse ápice de reconhecer, de saber que tem chegado a isto, então algo tem que acontecer, não tem como continuar. Foi nos dias do Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui, e nós sabemos que ele veio cumprindo as Escrituras, ele veio cumprindo as Escrituras, e não podia ser diferente, não podia ter não poderia ser de outra forma, mas ele veio sendo cumprimento. Por isso que ele falou, não vim para abolir, para tirar, eu vim para cumprir. As pessoas não entenderam isso, quando ele diz, eu vim para cumprir a lei, não é para abolir, para fazer disso, não, ele era o cumprimento das Escrituras. Por isso que eu creio que eu disse, melhor dizendo, na reunião passada, que o Senhor Jesus Cristo, ele veio
em cumprimento da Escritura. Ele não podia, conforme ele mesmo disse, eu não posso fazer nada sem que o Pai me mande fazer. Agora, não é que Deus estava falando, faça isso e faça aquilo. Não, a palavra, a expressão de Deus é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, o verbo palavra, a palavra de Deus estava ali. Então, ele estava simplesmente andando e edificando e cumprindo a Escritura. Cada dia se cumpriam a Escritura. Não é isso verdade? Cada tempo se cumpriam a Escritura. Então nós sabemos que quando ele disse, ele vem aqui e disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino do céu. Agora, a chave aqui era um símbolo de autoridade. Lá naquele tempo, o mordomo, ou alguém que zelava da casa, ele tinha a chave para abrir e fechar o aposento, a chave de qual ele era responsável. Isto é, o aposento ou propriedade. Isso provavelmente é uma referência que está lá em Isaías 22, capítulo 15 ao 25, fala desse assunto, onde Deus diz que daria autoridade a Eliaquim, dizendo, porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Entendido, meu irmão? E essa chave foi dada a Pedro. Por quê? Porque ele entendeu a palavra, e foi dada a ele essa chave do reino dos céus. E essa chave foi dada à igreja, porque Pedro estava ali justamente representando a igreja do Deus vivo, que nós somos ela em cumprimento aqui nessa noite, a saber que o livro dos Atos dos Apóstolos está em andamento aqui nessa noite, porque nós somos cumprimento desse livro. Você já pensou nisto? Se você olhar, pega aí uma mensagem, uma pregação em áudio de 10, de 15 anos atrás, de 20, de 30, mudou a forma, não está na letra, mas está gravado, que os mestres, que os ensinadores, que os doutores, conforme o quíntuplo de Efésios deixa claro para nós, que isso está na igreja. A igreja ela é dotada disto, e isso está em andamento. Pregadores que vieram com autoridade, para quê? Para falar da parte de Deus, porque o que nós temos que aprender é do Senhor. A própria Escritura diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, o que eu aprendi do Senhor, isto vos ensinei. Não é isso verdade? Nós lemos essa Escritura em toda a ceia aqui. Você sabe, o que eu aprendi do Senhor, isso também vos ensinei. Isso é, ele não estava trazendo nada diferente, nem nada novo, mas é aquilo que ele aprendeu. O apóstolo Paulo, e ele teve uma grande experiência, e nós também temos vindo de grandes experiências, e sabemos o que Deus já tem feito até aqui, o que Deus tem, até onde Ele tem nos conduzido, e nós temos que ter revelação e luz suficiente, e olhos espirituais, para saber para onde este evangelho, esta mensagem está nos levando. Porque isso não pode nos levar de uma religião para outra religião, isso não pode levar nós de uma igreja para outra igreja, e nem levará de uma dispensação para outra, porque não haverá outra dispensação, não haverá outro tempo, não haverá outra era, mas tudo se cumprirá justamente no tempo em que nós estamos vivendo. Esse é o tempo de cumprimento das Escrituras, quando Deus terá um povo aqui que vai viver como Ele viveu, que vai ser reconhecido na forma que Ele foi reconhecido. Não sabemos quantos nem quando, mas que isso tem que acontecer, isso tem que, porque a igreja, ela tem que dar o fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado, foi dado aqui nesse tempo, e a igreja tem que trazer esse fruto. Isso tem que descer, isso tem que vir. E será diferente do que aconteceu nos dias do Senhor Jesus Cristo? Não, tem que ser as mesmas coisas, é a mesma evidência. Aquilo que aconteceu lá, tem que acontecer aqui.
falando da palavra, não só dos sinais, prodígios e maravilhas, mas falando do cumprimento da Escritura, como foi nos dias do Senhor Jesus Cristo. Ali teve um povo que compreendeu a Escritura, teve aqueles que realmente entenderam o que Jesus estava pregando para eles. Nos dias dos apóstolos a mesma coisa aconteceu, e não pode ser diferente nesse dia. Por isso que eu já disse antes e volto a dizer, nós não estamos aqui e nós não seguimos o Senhor Jesus Cristo, nós não servimos essa palavra, não é só por causa dos prodígios, sinais e maravilhas, não por causa dos dons, não. Nós queremos, não é somente a cura do corpo, nós não queremos somente ter um corpo são, nós queremos a cura da alma, nós queremos a vida eterna, nós queremos a salvação eterna para as nossas vidas. Entendido, meu irmão? Então é por isso que eu sempre digo, nós não queremos Ele só como curador, libertador, não, nós queremos Ele como o nosso Salvador. E querendo Ele como seu Salvador, todas as demais coisas serão acrescentadas, tudo te será dado, porque Ele mesmo diz, todo poder me é dado no céu e na terra. O Senhor Jesus Cristo disse isso, e quando Ele ascendeu ao céu, Ele disse, agora isto é para vocês, isso agora é da igreja, é propriedade da igreja. O poder que estava em Deus manifestou na plenitude em Cristo Jesus, e o poder que estava em Cristo agora tem que ser manifestado na igreja. Entendido? E isso tem que vir, isso tem que descer, isso tem que estar aqui, isso tem que manifestar nesse dia. Em algum lugar isso vai ter que brilhar, em algum lugar isso vai ter que manifestar. Como vocês ouviram na pregação de quarta, a gente falou um pouquinho sobre o reflexo do sol na lua. Em algum lugar, se você vê que a lua não está brilhando aqui, quem sabe a lua não brilha para nós, ela pode estar numa minguante, pode nem aparecer o brilho para nós, mas em algum lugar ela está em sua total força, fazendo o quê? Resplandecendo o brilho do sol. E assim é com a igreja, em algum lugar haverá sempre alguém que esteja refletindo todo o poder da luz de Cristo, assim como a lua produz o reflexo da luz do sol. Entendido, meu irmão? Eu queria pegar aqui da mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo, que o mensageiro pregou no ano de 65. Ele fala assim, no 126, nota aqui outra vez, que se a palavra está em nós, e tem vindo a nós, como ela foi a Elias naquele dia, ela fará a mesma coisa que ele fez. Ela alimentará das coisas secretas de Deus que estão escondidas do mundo. E a Escritura fala, um pouco de tempo e o mundo não me verás, mas vós me vereis. Como que eu posso ver o Senhor Jesus Cristo nesta hora? Através da manifestação da palavra, que é produzida pelo Espírito Santo, que é a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. E eu creio que Ele tem que estar aqui. Ele disse, onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei no meio deles. E essa expressão é muito forte, meu irmão. Estava vendo sobre isso. Onde estiver 2 ou 3, 2 ou 3, eu estarei no meio deles. E nós somos trino, nós somos 3, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então aqui não está só um corpo morto, mas tem aqui um espírito que está clamando, Abba, Pai. E é uma alma que clama por Deus, como disse o salmista Davi, a minha alma tem sede de ti. Como a corrente das águas, como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Então aí entra aquela questão, mas pregador, e se eu estiver sozinho então? Você não está só.
Porque nós temos a promessa que Ele estaria ali conosco. 2 ou 3, corpo, alma e espírito. E nós temos a presença do Espírito Santo ali conosco, amém? Então nunca nos encontraremos só. Ele não nos deixará, Ele falou, eu não vos deixarei só. Então creia, que Ele sempre estará ali. E quando for aquela hora mais difícil da sua vida, que você pensar, bom, agora eu fiquei só. Não foi você. Olhe para trás, vai ver 2 pegadas ali, simplesmente uma pegada, melhor dizendo, e você vai saber que não é as tuas, são Ele te carregando em seus braços. Amém? Por quê, meu irmão? Olha aqui, como foi a Elias naquele dia, a mesma coisa, ele alimentaria das coisas secretas de Deus que estão escondidas do mundo. Outra vez, isso faz com que a mensagem e o mensageiro sejam um. E isso faz com que nós estejamos um aqui nesta noite. A palavra e você tem que ser um. Você tem que crer nisso, que você é carne de sua carne e ossos de seus ossos. Entendido? Isso faz com que seja um. O alimento espiritual está pronto e ele está maduro agora. Cada um de vocês pode ter este alimento, se deseja, e se você está disposto a se separar de toda a incredulidade desta hora, de todas as coisas do mundo, se você está pronto para entrar em Cristo, entrar em sua promessa, então tome os requisitos da palavra, creia nisso por fé, que é dado a você por revelação, e então não tenha dúvida de que você está firmado em Cristo Jesus. Não tenha dúvida de que você não está andando em lugar celestial. Por quê? Conforme diz o apóstolo Paulo, porque já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Meu irmão, é glorioso. Acabei de ler para vocês aqui o que está naquela mensagem, alimento espiritual em seu devido tempo. Agora nós sabemos que a palavra, ela tem um critério. E qual é o critério dela agora? E tem um padrão, e não há outro padrão, não há outra linha. Ou melhor dizendo, não há outro prumo. Assim como o mundo, diz a Escritura, vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também, ele vai ser julgado pela palavra. Agora não é que eu julgo o mundo, nós não estamos vivendo essa hora de julgamento, nós estamos vivendo a hora da misericórdia, quando ela é estendida, entendido? Mas chegará uma hora, chegará um tempo, e isto vai se cumprir, porque diz a Escritura, e assim também, ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como fez Tiago, ele sugeriu, como você vai saber se eu estou no que é verdadeiro, se eu estou firmado na rocha que é Cristo? Olhe no espelho da palavra, porque você não será enganado, você não será ludibriado. Entendido, igreja? Agora, nós sabemos que temos que olhar para o espelho da palavra, mas estamos vivendo uma hora, e há uma grande preocupação hoje em impressionar o mundo. Sistemas religiosos têm tentado fazer isso, com a sua literatura e com suas crenças, e uns falam, não é dessa forma que você é ensinado, quer jogar por terra aquilo que são princípios primordiais, coisas que você sabe que não tem como negar. É a mesma coisa, Pedro, quando ele teve aquela revelação, ele não negou, ele simplesmente olhou e viu pelo filtro da palavra, e falou, e não há outra forma, ele fez como São Tiago sugeriu, olhar no espelho da palavra. Mas há essa preocupação em impressionar o mundo, em adquirir
adeptos e coisas tais, na sua literatura, no seu site que se destacam na internet e tudo mais, os feitos profissionais e educacionais dos homens, o próprio Paulo considera tais qualificações como refúgio. Ele fala lá em Filipenses 3, 4 a 11, e determinou pregar apenas a mensagem simples e importante de Jesus Cristo crucificado, conforme Coríntios 2, de 1 a 5. As igrejas, meu irmão, ou as religiões, elas engrandecem as qualificações dos homens, do conhecimento e tudo mais. Isso é bom até certo ponto, mas não pode parar nisso aí. Você tem que examinar a Escritura e conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Conhecer não é simplesmente, essa palavra conhecer, ela é profunda, porque não é simplesmente chegar ali e olhar. Conhecer é algo diferente. Conhecer é adentrar, é ter mais clareza, é ter mais entendimento, com mais afinidade, entendido? Mas o que fazem? Conforme diz o apóstolo Paulo, as igrejas de hoje, que engrandecem as qualificações dos homens, devem sentir profunda e grande, diz o mensageiro, vergonha diante do exemplo, como Amós, João Batista e outros apóstolos, e o próprio Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque diferem daquilo que são os princípios ativos que a igreja recebeu ali no Pentecoste. Quando teve a revelação, quando eles entenderam e ficaram ali e esperaram até que do alto viesse aquele poder. Agora, saiba de uma coisa, o mensageiro fala, em várias mensagens ele fala isso. Ele fala assim, pode tentar proibir a pregação da verdade, pode tirar o homem, pode calar o homem, pode até matar o homem, mas não pode calar a voz. Por quê? Porque a voz não é a voz de um homem, é a voz do Espírito Santo. E como que isso tem sido dado hoje? Através de mortais como nós. Como que Deus fala hoje na terra? Através de mim, através de você, através de nós. Essa é a forma, esse é o veículo que Ele tem para transportar e para trazer a sua palavra para o tempo em que nós estamos vivendo. E para isso que Deus faz, Deus qualifica, Deus levanta um homem. Deus pega uma pessoa, aí pensa, bom, mas ela não tem as qualidades. Deus que qualifica, é Deus quem levanta, é Deus quem opera o dom. Isso aí, agora as pessoas às vezes falam, não, mas sabe, se a mensagem viesse de tal, estou colocando aqui palavras do mensageiro, para vocês entenderem. Se a mensagem viesse de tal e tal forma, então assim eu creria. Não, se viesse pela fulano de tal, pela linha tal, pela igreja, seria mais fácil de entender e de aceitar. Então pega Amós, pega o exemplo de Amós lá para vocês entenderem. Amós era um homem que não tinha qualificação, se fosse olhar. Ele falou, eu não sou pastor, eu não sou profeta, não sou filho de profeta, não tenho linhagem sacerdote, eu sou um cuidador de ovelhas, ou criador de gado. Era tudo para ser reprovado. Ele era, irmão Patrick, era um fazendeiro, tudo para ser reprovado, mas ele tinha uma mensagem, e eles tentaram calar a sua mensagem, mas não conseguiu. Por quê? Porque ele tinha o assim diz o Senhor. É a mesma coisa nesta hora. Nós recebemos um mensageiro profeta para esse tempo. Nós recebemos a sua mensagem, porque a Escritura diz que Deus enviaria um mensageiro para este tempo. E esta é a forma de Deus trabalhar. Não podia ser diferente. Se você tomar a história ali dos 2 peixinhos e 5 pães, você vai ver Deus repartindo o pão durante as eras, 7 eras da igreja. E irmão Paulo nunca ficou sem alimento. Em todas as eras Deus enviou o alimento, como ele mostrou para aquela geração daquele dia. Ele falou, não posso despedir esse povo não pode ir embora sem comer primeiro, sem alimentar primeiro. E foi suficiente, 2 peixinhos e 5 pães para alimentar aquele povo.
Entendido? 7 eras da igreja. E Deus tem enviado o alimento para cada era. Para quê? Para que você seja sustentado e possa viver dia após dia debaixo dessa graça e de sua misericórdia. Amém? Mas olhe bem, Amós, eles tentaram fazer isso, tentou impedir a pregação dele, tentou dizer que ele não estava qualificado para aquilo. Pode tentar proibir a pregação da verdade, mas não mudará nada da verdade de Deus, porque ele continua sendo, conforme diz o apóstolo Paulo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós sabemos que a edificação da igreja, ou a construção da igreja, ela não pode ser de uma forma humana ou racional, ela tem que ser uma casa espiritual, com Jesus sendo o quê? A pedra angular. Pregar Cristo não é pregar doutrina de homens. Paulo nos alertou sobre esse perigo e nos deu a resposta certa em 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Ele diz para ele ali, primeiro: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades, desejos, concupiscências, e fazendo isso, desviarão seus ouvidos da verdade, voltando aos entendimentos da carne, isto é, voltando às fábulas. Entendido? Agora, pregar tudo que a Bíblia diz sobre a salvação, ou diluir a palavra para tentar facilitar o ingresso no reino, isso vai funcionar? Será que funciona? Às vezes as pessoas falam: não, venha como está. Pode vir dessa forma, pode mesmo, venha como está, porque quando você entrar, quando você chegar, a palavra vai te qualificar, a palavra vai te lapidar. Amém? Você conhece a escritura que fala que o machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto plausível, fruto bom, ela será cortada. E não é eu que estou dizendo isso, é a escritura que diz. Mas toda aquela que for colocada no tronco ali, enxertada na videira verdadeira, essa produzirá frutos segundo a sua espécie. E qual é os frutos que a igreja tem que produzir nessa hora? São os frutos do Espírito Santo de Deus. Se você está comendo da palavra e você está alimentando dela, você vai produzir esse tipo de fruto. E é justamente o que Deus tem dado para nós nesse tempo. Amém? Mas, olhe bem, então entendemos que a revelação é ter o Espírito Santo, porque se você não tem, e ainda assim pensa que o tem, nunca entenderá as coisas de Deus, porque diz a Escritura: as coisas de Deus estão escondidas dos homens, e sem o Espírito Santo você simplesmente não consegue entender qual é o plano eterno de Deus para conosco. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém? Então vemos que a sabedoria de Deus esteve escondida em um mistério, mas foi dada para a nossa glória. Portanto, precisamos obtê-la independentemente se estiver oculta ou não. E a chave é ter o Espírito Santo. Sabe o que diz em 1 Coríntios 2, a partir do verso 9? Está escrito assim: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo nos é dado não somente para obter poder, mas para entender o que Deus está proposto a nos ensinar. Amém? Tudo que Deus dá para nós é através desse Espírito Santo, porque é a promessa para esse tempo. O que por Deus nos foi dado gratuitamente, entendido? Então o Espírito Santo é dado para quê? Para te ensinar. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E nisso não há dúvida. Neste caso, comparando a Bíblia com a palavra ou a mensagem que Deus tem enviado para esse tempo, não podemos tirar uma da outra, porque isso tem que estar alinhado, isso tem que estar ali dentro. O que o mensageiro veio trazer para nós nesse tempo, o que ele veio pregar não foi outra coisa senão a Bíblia revelada para o tempo que nós estamos vivendo. Não algo novo ou diferente, mas o que está aqui dentro. Agora, por que Deus faz dessa forma? E nós temos que compreender isso, porque a Escritura não pode falhar. Qual é a confusão desse tempo? Não, nós não precisamos de um profeta. Se tem a revelação da palavra, mas a Bíblia deixa claro que Deus não faz coisa alguma sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos, profetas. E Ele prometeu que no tempo da tarde Ele enviaria, conforme está em Malaquias capítulo 4. E esse mensageiro viria para quê? Para restaurar. Agora, não o homem, mas aquele Espírito que estava ali, que agora está na igreja, porque nós aprendemos que como foi com Elias e Eliseu, assim é com a noiva nesta hora. E nós temos que entender isso porque o mensageiro da era, ele veio fazer a mesma coisa que João Batista fez. Ele veio mostrar, apontar para Cristo. Ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mensageiro da era em que nós estamos vivendo, ele disse: eu nunca pedi para que vocês me sigam ou criem alguma organização, mas ele veio mostrar Jesus Cristo vivendo na vida dele. E foi a mesma coisa quando Elias e Eliseu seguindo Elias e vendo os prodígios, sinais e maravilhas, mas chegou a hora que Elias disse para Eliseu: agora você fica aqui, que eu vou descer a Gilgal, e você fica aqui. E Eliseu falou: não, eu não vou ficar aqui, não vou ficar aqui. E Elias falou: então o que você quer? Ele entendeu. Elias viu que Eliseu tinha visto algo mais, como Pedro viu, e Jesus perguntou e ele respondeu. Eliseu tinha visto algo a mais ali. E você acha que só Eliseu era aquele que servia, que estava junto sempre com Elias, mas tinha mais pessoas que foram beneficiadas pelo ministério de Elias, que viram Elias produzir sinais, prodígios e maravilhas, ao ponto de quando viu Eliseu usar ali a capa e dizer: onde está o Deus de Elias? E aquele mesmo poder veio e abriu aquele rio. Então as pessoas disseram: o mesmo Espírito que estava sobre Elias agora repousa sobre Eliseu. E nós vivendo esta hora da palavra, da mensagem, aquele mesmo poder que manifestou nos dias do mensageiro profeta da era, agora está repousando, está vivendo e tem que estar na igreja do dia, porque você tem que produzir as mesmas evidências. Ou será que foi errado, irmão Patrick, Eliseu dizer: onde está o Deus de Elias? Você sabe por que ele disse aquilo? Porque ele tinha pedido porção dobrada do espírito de Elias, e para que o povo entendesse que
Era possível Deus manifestar na vida de outro homem com a mesma virtude, com o mesmo poder. Por isso ele bateu e disse: onde está? Porque senão não estaria escrito. Mas ficou gravado isso ali, porque as pessoas ouviram quando ele disse: onde está o Deus de Elias? E ele bate aquela capa no rio, e o rio se abre, e as pessoas confirmaram que o espírito de Elias agora repousa sobre Eliseu. Agora, qual era o espírito que estava sobre Elias? É o mesmo espírito que está aqui nesta noite. O espírito de um homem? Não, o Espírito Santo de Deus. Amém? Compreende você isso? É onde as pessoas erram. Falam: mas o William Branham errou, falhou mesmo, todos falharam. Pedro errou. E como eu ouvi ontem ainda, eu creio que foi ontem a pregação: você não quer errar, então não faça nada. Mas se você fizer alguma coisa, vamos errar. Mas vamos errar o alvo acima. Amém? Sempre buscando encontrar Jesus Cristo. Não tenha medo. Continue indo em frente. Continue, como diz o mensageiro, continue atirando. Não tenhas vergonha de dizer que você faz parte desta igreja chamada de noiva do Senhor Jesus Cristo, que recebeu a mensagem do dia, a mensagem do tempo da tarde que Deus enviou através de um mensageiro profeta, como foi lá na primeira era da igreja, para restaurar todas as coisas e fazer com que a nossa fé seja, olha, pense bem nisso. Aqueles irmãos da igreja primitiva, eles tinham uma fé pura. Por isso que Jesus falou: para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Tem que ser puro, coração puro. E aquela igreja tinha, o mensageiro fala, uma fé inadulterada. Por quê? Porque eles estavam no princípio ali. Eles começaram a caminhar debaixo do poder da coluna de fogo. E o que nós estamos vivendo hoje é justamente voltar àquele dia. E Deus prometeu e cumpriu. O que nós temos que fazer é o meu dever, o nosso dever e a nossa parte. Porque a coluna de fogo foi vista de novo nesta era, nesse tempo. E até mesmo entre nós, manifestando que Ele está aqui. Que aquele mesmo Senhor Jesus Cristo, que desceu ali no Pentecoste, através do Espírito Santo, e foram vistos pelos irmãos, línguas de fogo repartidas entre aquele povo. Isso também tem acontecido aqui nesta noite. Deus tem se repartido em sua igreja, para formar aquele corpo, chegar àquela plenitude, chegar à perfeição, entendido? Isso não pode falhar, meu irmão, e não vai falhar. Não tem outro tempo para Deus manifestar a sua presença, o seu poder e a sua luz, a não ser nesse tempo. E Ele nos escolheu. Não foi eu que escolhi a Ele. Não foi eu que corri atrás dele. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Pelas minhas vontades eu queria algo diferente, mas Ele sabe melhor ao meu respeito o que eu preciso. Entendido, meu irmão? Aleluia. A menos que alguém seja cheio do Espírito Santo de Deus, ele não terá ideia de quais são as coisas de Deus. Então, conforme nós lemos aqui, então, a chave para a revelação é que você tenha o Espírito Santo, e você tem que ter essa certeza, né, irmão Dair? Não é ninguém que vai falar, você tem que ter, eu tenho. Isso foi dado a cada um de nós. Você tem que ter essa certeza, porque se você tiver o Espírito Santo, você poderá entender as coisas de Deus. Jesus mesmo nos disse que, a menos que alguém nasça de novo, nunca entrará no reino de Deus.
E em São João 3,3 diz assim, ó, Jesus respondeu, disse-lhe, em verdade te digo que, a menos que um homem nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. E ver no sentido da palavra é entender, e quando ele entra em você, você entendeu, conforme Pedro disse lá em 1 Pedro 1,23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante o que? Mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Amém? Por isso que ele disse, e se ele vive, nós também vivemos. Eu quero finalizar. Algumas coisas eu tomei nota, como que alguma frase, alguma coisa, para que a gente possa ir memorizando e seguindo em frente com algumas leituras. Nessa pregação, eu tive 2 referências aqui tirado da mensagem do Mensageiro da Era, de William Marion Branham, conforme eu li para vocês. Mas assim, às vezes vocês veem eu lendo aqui, às vezes eu tomo algum flashzinho, alguma nota, para que isso a gente vai memorizando e seguindo em frente, sem perder ali aquele processo ali, né, da leitura ou da expressão da palavra. Entendido? Agora, há uma coisa, nós somente podemos entrar na igreja por uma revelação espiritual da palavra, e não por ser um membro de algum grupo, ou estar sob uma determinada liderança humana, ou muito menos com base em alguma doutrina que é tirada do centro da palavra. Não. Foi o que aconteceu. A igreja foi edificada sobre aquela revelação que caiu no coração de Pedro. E nós, nesse dia, estamos vivendo também sobre esta mesma revelação. Por isso, lá em 1 São João, capítulo 4, verso 1, a Escritura diz assim, ó, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. E nós sabemos que o mundo, ele é regido por espíritos, e há espíritos de toda forma, mas você tem que provar se o espírito é de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, muitos falsos ensinadores, muitos falsos pregadores. E como você prova se os espíritos são de Deus? Dando a eles o teste da palavra. Foi exatamente isso que a primeira era da igreja fez. Eles colocaram os espíritos e ministros no teste da palavra. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz assim, ó, mas ainda que nós mesmos, Paulo também se inclinou nisso, ou se incluiu nisso aqui. Ele disse, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja este anátema. Por quê? Porque nós temos recebido algo que veio direto de Deus, através do que? Do Espírito Santo. Por isso não precisa de alguém vir falar, eu tenho uma revelação nova, eu tenho algo novo a passar da palavra. Não existe tal coisa como essa. O que Deus tinha para fazer, está feito. É só seguir a linha, é seguir as instruções. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou, eu não faço nada sem que o Pai me mande fazer, eu não posso fazer nada sem que veja o que o Pai faz, porque estava na palavra. Ele olhava para a Escritura, e ele pegou a Escritura e abriu e disse, hoje se cumpriu essa Escritura. E eu te digo nesta noite, para você e para mim, ouvindo mais uma partícula do recado da parte de Deus, hoje também se cumpriu essa Escritura em nossos corações. Amém? Agora, só para finalizar mesmo, onde diz aqui em 1 São João 2, 28, estamos confundidos por ele em sua vinda. Então vemos que a palavra da revelação de Cristo para a sua
vinda não era uma falsa doutrina, nem era uma doutrina estranha para a igreja primitiva. Foi ensinado primeiro por Jesus e depois pelos apóstolos, profetas. Não é assim? E isso continua nessa hora. E Deus envia o seu mensageiro. E nós estamos aqui. E nós sabemos que a Escritura diz: no tempo do fim, Deus enviará um profeta para esse tempo. Portanto, esse alarido dos últimos dias, que é a mensagem que tem sido dada a nós por revelação, ela tem a base, ela tem a chave para abrir a porta. E termos o mesmo entendimento que teve o apóstolo Pedro naquele dia. Entendido, meu irmão? Amém? Que Deus possa completar em vossos corações a rica bênção da sua palavra. Deus te abençoe. Esse é o recado que eu tinha da parte de Deus para os vossos corações nessa noite, através da palavra, da mensagem do dia. Deus abençoe a todos. Amém. Tem um hino aí, irmão Patrick? Deus abençoe. Ele seja louvado por suas palmas, né? Sabemos que isso é uma forma de louvar a Deus. Você faz isso, não é em mérito ou honra ao homem, mas é porque você vê Deus manifestar no nosso meio, através de sua palavra. Amém. Então o hino não? Vamos cantar um hino, depois nós vamos aqui. Ele me entregou aqui, achei que era um pedido do hino, mas aqui é um aviso. O irmão Bruno Alencar avisa que não está no culto por motivo de trabalho. Amém. Deus continue abençoando e abençoe ele também, onde ele estiver. Graças a Deus. Você crê que você foi um escolhido do Senhor? Amém? Nós vamos cantar este hino. Por muito tempo estive enganado, sou predestinado. Por muito tempo eu estive enganado, pensando estar certo, mas estava errado. De mim Jesus Cristo teve compaixão, mostrando a verdade e a revelação. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus, de milhões que perecem. Jesus me escolheu. Se o mundo critica, isso não me interessa. Quem é escolhido, atrás não regressa. Ninguém tira o direito do predestinado. Se está com a palavra e por Deus está selado. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus, de milhões que perecem. Jesus me escolheu. Nada tira o direito do predestinado, ele segue adiante, não desanimado. Se as lutas vêm, ele não desanima. Se o cercam dos lados, ele sai para cima. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus, de milhões que perecem. Jesus me escolheu. Porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje sou liberto, dou graças a Deus,
Aleluia. Amém. Amém. Muito bom, né, irmão Patrick? Consegui fazer uma segundinha aí com o irmão Patrick. Oi? Como é que é a outra? A alta não dava. Pois bem, chegamos já ao final. Esperando que possamos sair daqui grandemente abençoados. Melhor do que nós chegamos. Mais animados na fé e firmes na promessa. Não chegou nenhum pedido de oração, mas nós vamos nesse momento, nós vamos interceder em favor dos pedidos que estão na caixa, e que você também precisa de algo. Você vai levantar a sua mão direita, apresentando isto, a sua causa, a sua necessidade ao Senhor Jesus Cristo. Você também da transmissão que deseja, você pode fazer o mesmo. E juntamente com a igreja do Deus vivo, nós oramos, Senhor, sabendo que as promessas são cabíveis a cada um de nós. E ouvimos a Tua palavra nesta noite. E sabemos que na Tua palavra há poder. Na Tua palavra há cura. Na Tua palavra há libertação. Na Tua palavra há ressurreição. Na Tua palavra há vida eterna. Por isso, conforme a necessidade de cada um, todos que levantam sua mão no santuário, como eu levanto a minha, indicando a Ti uma necessidade, um clamor, ó Pai. Também os da audiência, nós pedimos que o Senhor possa, conforme a necessidade, atender a cada um, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor está entre nós e até mesmo em nós. E a Tua palavra diz: pedi tudo o que quiser em meu nome e será feito. Fale a esta montanha e ela se moverá. Fale a este problema, que parece uma montanha de problema, e ele vai se mover. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos, Pai. E agora, ao retornar para os nossos lares, queremos voltar abençoado. Que esta bênção, que este poder, que esta palavra possa estar em nossos corações, pois assim oramos e Te pedimos. E também, ó Pai, pedimos que o Senhor possa abençoar o retorno da viagem dos nossos irmãos que viajaram ali para o sul do país, que foram ali para aquele encontro, ó Pai. Ó Deus de bondade, cada família, cada irmão, cada caravana que se deslocou para ali, que o Senhor possa estender as Tuas mãos fortes e de poder, e guardar o regresso de cada um dos Seus filhos, guardando o regresso do pastor Wesley e sua família, e todos os demais, para cada lugar deste país, e até mesmo os que vão para outros países. Colocamos na Tua presença, e não deixe o diabo tocar na vida dos Teus filhos. Livra dos desastres, livra dos acidentes, ó Pai, de todo mal. E também nós, ao retornar para os nossos lares, pedimos que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar e nos acompanhar. Livra-nos do homem mau, ladrão, salteador, ó Pai. Livra-nos dos acidentes. Nos dê uma noite tranquila, o sono do justo, Pai. E abençoe, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada. Abençoe o Teu povo, pois assim oramos e pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça bendita e soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Ore em espírito, deixe o santuário segundo a ordem da igreja, lembrando das reuniões da semana. Terça-feira, ali na Rua do Lazer, às 19h30. Quarta-feira, aqui nesse mesmo lugar, às 20 horas. Quinta-feira, reunião de oração, na Rua do Lazer, às 19h30. E sexta-feira, reunião de oração, nesse mesmo lugar, às 20 horas. Deus abençoe a todos. Amém.